Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Anne Santos, qualificada na Escola Viviane Feldman, em São Paulo. E esse é o primeiro módulo do curso de docinhos tradicionais. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo através do fórum ou ainda por e-mail. Serão receitas super simples que você pode fazer dentro da sua casa e adquirir uma renda extra. Eu trabalho nesse ramo há 3 anos e coloco isso como minha segunda fonte de renda. Teremos receitas de brigadeiro tradicional, brigadeiro de churros, brigadeiro de café, com pouquíssimos ingredientes. Venha você fazer parte desse time. Então, gente, vamos à receita do brigadeiro tradicional. É sempre bom lembrar que é importante, durante o manuseio do fogão, utilizar utensílio de silicone, no caso uma espátula de silicone. E uma panela sempre de preferência de fundo triplo, ou de alumínio ou cerâmica. Então, a receita do brigadeiro tradicional nada mais é do que uma lata de leite condensado de 395 gramas, 2 colheres de creme de leite e 50 gramas de chocolate em pó da sua preferência. Eu, particularmente, prefiro o achocolatado, porque volta no sabor tradicional do brigadeiro de panela. Mas há quem prefira o chocolate em pó, que é um pouco menos doce, ou o chocolate amargo, vai da sua preferência. Vamos aqui ao brigadeiro já pronto, para que vocês possam ver como é que faz o brigadeiro em questão. Estamos aqui com a massa pronta de brigadeiro tradicional. Como é que é feito o boleio dos doces? Geralmente, esses docinhos tradicionais, a gente equivale um doce a, em média, 18 gramas. Ou você pesa, ou você estipula uma medida na sua espátula, que vai dar 18 gramas, de 15 a 18 gramas. É importante sempre utilizarmos de água para manuseio das mãos. Muita gente utiliza-se de manteiga, mas não é correto porque a manteiga acaba passando para a massa do doce e fica o resquício do gosto da manteiga. Então, nada mais do que água corrente. Então, a gente manuseia aqui com a água, tira um pouco o excesso e vamos à medida da espátula. É mais ou menos isso aqui. Vamos aqui fazer a famosa e tradicional bolinha de brigadeiro. Aqui a gente tem granulado de chocolate, ou da sua preferência, ou colorido. É importante esse manuseio aqui, ó, no bowl. Fica mais fácil e não tem desperdício do alimento. Feito, a gente dá mais uma boleada no doce. E aqui está nosso delicioso brigadeiro tradicional. Acho que é o doce mais conhecido e que todo mundo gosta. Vou fazer mais uma para vocês verem como é que é novamente.
Temos aqui o docinho. Deixa eu falar mais. E aqui a gente tem o brigadeiro tradicional, que você pode fazer na sua casa e vender ou a unidade ou no centro. Fica a seu critério. Olá, eu sou a professora Anne Santos. Vamos iniciar agora o módulo 2. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do fórum ou por e-mail. Vamos agora para a receita de brigadeiro de leite ninho, que consiste em uma lata de leite condensado, 2 colheres de creme de leite e 70 gramas de leite em pó. Tá aqui já a massa pronta. É importante frisar que caso você queira fazer o congelamento da sua massa, é possível, contanto que você armazene em um prato ou uma travessa e passe o papel filme e coloque no freezer. Essa massa congelada pode durar até 3 meses. Então vamos lá. De novo, vamos colocar água nas mãos, tirar o excesso e fazer novamente. Novamente fazendo o boleio da receita. No caso do leite ninho, do brigadeiro de leite ninho, eu gosto de utilizar a peneira para tirar o excesso do leite ninho no doce. Vou fazer mais uma aqui para vocês poderem ver. Novamente pego a peneira para tirar o excesso. E aqui nós temos o delicioso brigadeiro de leite ninho. Vamos agora à receita do brigadeiro do bicho do pé. Essa receita é muito pedida em festas infantis, já que tem uma cor diferente e as crianças adoram. A receita do brigadeiro de bicho de pé consiste em uma lata de leite condensado, 2 colheres de creme de leite e 50 gramas de pó de morango. Vamos aqui fazer 3 docinhos para as pessoas verem. É importante frisar também que o cálculo dos doces feitos para a festa, em relação à quantidade de pessoas, a gente multiplica por 4. Então, se é uma festa para 100 pessoas, o ideal é que sejam feitos 400 doces. Aqui a gente utiliza do açúcar cristal para fazer o boleio do doce. Mais uma bolinha.
E aqui a gente tem o brigadeiro de pé, o maior sucesso das festas infantis. Vamos agora à receita da surpresa de uva. A surpresa de uva, a base dela é a massa branca, que é a base mais simples dos nossos doces, que só contém uma lata de leite moça e 30 gramas de creme de leite. Essa mesma base que é feita para a surpresa de uva, pode ser feita para o casadinho também, contemplando metade massa branca, metade massa preta. Vamos pegar aqui a massa pronta. Mais um detalhe importante dessa receita é que na hora que você escolher a uva, é necessário que seja uva sem semente, de preferência. E o mais importante, não corte o que a gente chama da tampa da uva, que se deixar o talo da uva sem cortar. Porque isso aqui é o que impede da uva abrir e dissolver na massa com o doce. Então, a gente envolve a uva no doce, na massa, boleia. Aqui na surpresa de uva, eu coloquei o açúcar cristal branco, mas pode ser feito qualquer açúcar colorido da preferência ou do tema da festa. Podemos utilizar de qualquer cor. Vou fazer mais um aqui. Pega a massa, abre um pouco, envolve a uva, como se fosse o recheio de uma coxinha, se a gente fosse comparar. Manuseia, boleia, envolve a uva na massa e pode colocar no açúcar. E aqui a gente tem nossa deliciosa surpresa de uva. Vamos agora para a receita do brigadeiro de café, aos amantes de café. Podem perceber que a cor da massa vai depender muito da quantidade de café que você vai dissolver para ter ou uma massa um pouco menos escura ou mais escura, fica a seu critério. Geralmente eu coloco 7 gramas de café solúvel para 10 ml de água. Então seria uma lata de leite condensado, 30 gramas de creme de leite e essa mistura de 7 gramas de café com 10 ml de água antes de ligar ao forno. Então vamos lá. Aqui novamente, para vocês olharem a cor da massa. E é importante frisar no preparo das massas de nunca deixar o fogo alto. Sempre é bom deixar o fogo baixo a médio. Para confeitar o brigadeiro de café, a gente sugere que seja açúcar cristal e o pó do cappuccino, que aí intensifica ainda mais o sabor. E caso na decoração você queira colocar uma semente de grão de café para identificação, sem ter identificação de papel numa mesa do aniversário, seria importante. Vou colocar aqui, fazer mais um para vocês verem. Aqui novamente o manuseio e o movimento de bolear o doce, sempre com as mãos úmidas. Você tem uma bolinha perfeita.
E aqui a gente tem o brigadeiro de café, um pouco diferente, fugindo um pouco do tradicional, aos amantes de café. Vamos agora à receita do brigadeiro de paçoca. Vocês podem perceber que a massa já apresenta uma outra cor, outra textura, por conta dos amendoins triturados. A receita consiste em uma lata de leite condensado, 30 gramas de creme de leite e 60 gramas de amendoim triturado. Vou molhar aqui as mãos. Sempre é importante tirar o excesso da água, porque senão, na hora que for fazer o boleto do doce, a massa não vai pegar. Para confeitar o brigadeiro de paçoca, você pode utilizar ou açúcar cristal ou a paçoca triturada. Fica a seu critério. E para decoração, você pode utilizar colocando um amendoim torrado em cima, caso você queira. E aqui a gente tem nosso brigadeiro de paçoca. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Lívia Aroucha, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão. E esse é o módulo de apresentação do curso de Cuidador de Idoso. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nesse curso, você aprenderá a ser um cuidador de idosos e descobrirá o valor social dessa profissão. Ao longo do nosso curso, dividido em 5 módulos, falaremos sobre o cuidador de idosos, o Estatuto do Idoso, cuidados no domicílio, doenças comuns do envelhecimento e materiais necessários para a aferição de glicemia capilar e pressão arterial. Bons estudos e até os próximos módulos! Seja bem-vindo! Eu sou a professora Lívia Aroucha e este é o primeiro módulo do curso de Cuidador de Idosos. Nesse módulo vamos falar sobre o cuidador de idosos. Se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nós precisamos compreender que existe uma diferença importante entre acompanhante e cuidador. A figura do acompanhante não participa do processo como o cuidador participa. O cuidador possui características especiais expressas pelo traço forte de amor, solidariedade e doação. É a pessoa da família ou da comunidade que pode se envolver, que pode atuar neste cargo. O papel do cuidador ultrapassa o acompanhamento e é uma participação ativa das atividades diárias, seja o idoso saudável ou seja o idoso enfermo. A função é acompanhar e auxiliar esse idoso em suas atividades de autocuidado. Eu preciso que vocês saibam que a presença do cuidador potencializa muito a qualidade de vida desse idoso. Cabe ressaltar que a manutenção do cuidador dentro da família fortalece os vínculos, fortalece o convívio familiar, diminui o tempo de internação e reduz as complicações causadas por tempo elevado de internação hospitalar. Mas vamos falar de cuidado. O que é cuidado? Cuidado é atenção, é precaução, é cautela, é carinho, é responsabilidade. Cuidar é servir. Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é e como ela se mostra e respeitar isso. Ser cuidador é substituir todas as atividades desses idosos? Não.
O cuidador deve ter um olhar atento a esse idoso e incentivar a realizar suas próprias atividades de autocuidado. Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar no que ele necessita. Nós precisamos compreender algumas peculiaridades do cuidar. Dentro do contexto em que você cuida de um idoso, esse idoso pode estar vivenciando alguns sentimentos como raiva, culpa, angústia, chateação, choro, medo da morte, invalidez. Ser cuidador é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, porém é uma tarefa importante e nós vamos aprender juntos a como capacitar você para desenvolver essa função. Com todos os sentimentos de raiva, de rejeição, de angústia, de depressão que o idoso pode estar vivenciando, o cuidador precisa desenvolver um jogo de cintura e aprender a negociar com esse idoso. O que significa isso? Frases como não, não quero, não posso, agora não devem desanimá-los. Vocês devem aprender a negociar e a usar uma frase importante que diz agora não, mas quando você se sentir melhor, nós podemos fazer isso. O idoso não precisa banhar no horário que você quer, ele não precisa comer no horário que você quer, mas com negociação e um bom convívio, nós vamos construindo regras de boa convivência. Eu preciso lembrar vocês 3 coisas. Jamais infantilizar o idoso. Vocês precisam desenvolver uma escuta qualificada, aprender a ouvir e, principalmente, valorizar a fala do outro. O cuidador tem uma relação intrínseca com a equipe de saúde. O ato de cuidar não caracteriza o cuidador como um profissional de saúde. Portanto, o cuidador não deve executar procedimentos que os técnicos de enfermagem ou que enfermeiros realizariam, como curativos muito grandes, muito complexos, aplicação de injeções, instalação de sonda. Isso não é atividade de vocês. Então, as atividades que o cuidador vai realizar devem ser planejadas junto com os profissionais de saúde. E essa parceria possibilita uma sistematização que visa o cuidado adequado desse idoso no domicílio. A doença ou a limitação física provoca mudanças na vida de todos os membros da família. Vocês já devem ter tido alguém da família que ficou doente, que passou por um processo demorado de internação e sabem como isso modifica a rotina. Vocês vão estar dentro da família para facilitar esse convívio. Então, a finalidade é evitar o estresse, o cansaço e permitir também que você, cuidador, tenha tempo para se autocuidar. Quem cuida do outro precisa cuidar de si. Então, a tarefa de cuidar de alguém não é uma tarefa fácil. Então, o cuidador ele se envolve com o idoso, ele passa a sofrer as angústias que esse idoso também sofre e, diante dessa situação, é comum que vocês também possam desenvolver depressão, tem dia que vocês vão ficar tristes, tem dias que vocês não vão estar tão bem dentro da família e vocês precisam estar atentos para essas alterações. Agora eu vou dar dicas importantes para você, cuidador, aprender a se cuidar. Converse com seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. Sempre que você precisar, fale. É fundamental que o cuidador reserve momentos para cuidar de si, para descansar, para assistir televisão, para fazer uma massagem, para participar de atividades de lazer. A sua vida não pode parar. Por isso eu repito, quem cuida precisa se cuidar. Para terminar, eu queria compartilhar com vocês uma frase que me chama muita atenção que diz: tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos!
Olá novamente, eu sou a professora Adriane Cerejo e este é o último módulo do curso de Mini Jardins. Neste módulo falaremos sobre manutenção. Após o término deste módulo, não se esqueça de responder as atividades postadas. E como sempre, para qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo fórum ou por e-mail. Sobre a rega, é importante a gente passar essas informações para o cliente para que ele tenha o seu mini jardim por muito tempo, bonito e saudável. Então, plantas de meia sombra, algumas plantas, elas gostam daquele substrato mais úmido, então a gente vai precisar regar com maior frequência. Mas o que vai determinar também muito isso, um fator determinante, é a questão de ventilação e luminosidade do local, tá? Um local com mais vento, com mais sol, vai secar mais rápido. Então é muito importante a gente, antes de regar o mini jardim, a gente vai e observa o substrato com um palito de dente ou de churrasco, a gente coloca e observa se ele está muito úmido ou seco. E aí a gente sabe o momento certo de molhar. Outra dica legal, importante, quando a gente for regar, se for um mini jardim de cactos suculentas, priorizar a rega no substrato, com uma seringa ou um regador de bico fino, localizar, posicionar o bico para a terra, para evitar molhar as folhas. Para quê? Para que não cresça fungos nem ocasione ataques de pragas, porque elas gostam de umidade e alta temperatura, né? Então, para evitar esses danos, priorizar molhar no substrato, certo? Outro detalhe importante é você conhecer bem as plantas que você está utilizando. Por quê? Essa aqui é a Begonia Rex, ela não pode ser molhada nas folhas, tá? É uma planta de meia sombra, assim, de local úmido, mas ela não é aconselhável molhar as folhas porque senão queima, tá? As folhinhas ficam queimadinhas na borda, tá? Já a samambaia havaiana, de clima de floresta, ela, além da gente molhar o substrato, é bom a gente pulverizar um pouquinho de água em cima para ter aquela atmosfera. Mesmo que esteja no mini jardim junto, é só a gente ter um pouquinho mais de cuidado nessa rega. A samambaia a gente pulveriza, já a begônia a gente molha mesmo no pé dela, tá bom? Outra questão de manutenção, que seria também manutenção, retirada de folha seca, ó, porventura tivesse assim, morta, assim, seca, a gente vai com uma tesoura ou com a mão mesmo, a gente retira a folha, né, ficar atento a essa questão. Reposição de alguma muda, que porventura venha a morrer, é normal isso acontecer, a gente vai lá e repõe aquela muda. Poda, né, ela vai estar num local limitado? Vai, mas as plantas vão crescer. Então, se sai daquele formato que a gente fez, tiver alguma planta caindo do vaso, ou um pouquinho mais alta, a gente vai com uma tesoura e corta, sem problema nenhum, não precisa ficar com pena. Isso vai até estimular o crescimento lateral da planta, a gente cortando a pontinha, ela consegue ter mais força para poder ficar mais bonita, certo? Outra questão também é a adubação, adubação foliar, aquela que a gente aplica na folha da planta. A gente já consegue encontrar fertilizantes a pronto uso, são fertilizantes para folhagem, para flor, aplicar de 15 em 15 dias, tá certo? É muito importante que a gente vai estar dando nutriente para as plantas, para elas poderem crescer mais saudáveis e dar mais flores, ficar com aquela folhagem mais brilhante, mais verde e bonita. Uma outra etapa da manutenção é a gente observar a planta para ver se ela está com alguma praga, algum inseto, algum fungo, né, para que a gente consiga identificar isso no começo e conseguir tratar, e até para evitar de passar para as outras plantas que estão todas juntas ali. Então, o que costuma muito aparecer em relação a pragas são a cochonilha e o pulgão. Cochonilha é um insetozinho branquinho, posso até conseguir mostrar para vocês, bem aqui, ó, tem esse branquinho que ela sai quando a gente passa a mão, né? E é interessante que ela solta uma seiva, tem aqui também, ela solta uma seiva doce e a formiga costuma se alimentar dessa seiva. Então, geralmente, quase sempre que a gente olha a cochonilha, tem alguma formiga ali perto. E essa cochonilha, ela não ataca só as folhas, geralmente ela também ataca as raízes. Então, é bom a gente ficar observando, né? Para colocar uma isca para a formiga ou também um inseticida que vá resolver os dois problemas, formiga e cochonilha. Outra praga também que costuma aparecer é o pulgão. Ele geralmente ataca os brotos novos da plantinha. Tá ali novinha, a folhinha novinha vindo, e ela tá meio atrofiada, meio enrolada. E aí, só observando, tem uns pontinhos que geralmente é o pulgão, tá? Então, o que fazer quando for o pulgão? A gente corta esse raminho novo que tá vindo, para que a gente elimine o foco dela ali e aplicar o inseticida também,
tá? É uma maneira de tratar. Outra doença que aparece é o fungo e a ferrugem. São doenças fúngicas. Aqui, por exemplo, tem uma bromélia, que ela tem umas... Geralmente isso acontece por fungo, quando tem esse auréolozinho amarelinho, né? E aí a gente aplica o fungicida, de acordo com o que o fabricante fala lá no rótulozinho da embalagem, a frequência de aplicação. Às vezes é de 15 em 15 dias, às vezes é uma vez por mês, tá? E a gente pode utilizar o óleo de NIM, que é um inseticida e um fungicida natural. Ele é um óleozinho, então ele abafa a cochonilha, né? Ele consegue dessa cobertura e o controle dessas doenças e pragas. A gente também consegue já encontrar os inseticidas a pronto uso, inseticida de mata-pugão, mata-cochonilha. A gente pode também utilizar soluções naturais com sabão neutro, né, com um pouquinho de óleo mineral e fabricar esse inseticida natural e aplicar nas plantas, tá certo? E é muito importante a gente analisar, todo dia vai lá, observa a plantinha, ver se ela está com algum sintoma, para a gente conseguir controlar a tempo de evitar que passe para as outras plantas. Então é isso, o mini jardim, você tem que estar lembrando que não é apenas um produto, a gente está fornecendo qualidade de vida para o seu cliente, né? Numa situação dessa de pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas em casa, né? E as plantas estão ali como uma terapia, né? Um momento de lazer, e as energias das plantas, elas favorecem o ambiente, dá um aconchego, dá uma alegria para a pessoa, né? Então, a natureza, né, planta é isso, é vida, é amor. E amor a gente tem que espalhar, né, em forma de planta. Um presente assim, né, para si mesmo ou para outras pessoas é uma forma de amor. Então, é isso. As plantinhas, elas vêm só para trazer vida, alegria para casa. Espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos e não deixe de responder às atividades como requisito para a obtenção de seu certificado de conclusão. Opa! Acabei de posicionar a garra. Nossa matriz está pronta. Seja bem-vindo, eu sou o professor Everaldo Costa e esse é o terceiro módulo de serigrafia e customizados. Não esqueça de acessar material de apoio dentro da nossa plataforma. Qualquer dúvida é só contactar ou no fórum ou por e-mail. Bem, matriz pronta, garra fixada, vamos começar a trabalhar. Eu tenho cuidado de que sempre é bom e necessário dar uma proteção para que todo o material que eu esteja trabalhando aqui, no caso a tinta, não vaze entre a moldura de madeira, o quadro e o tecido. Então eu faço com fita, nós fazemos com fita, uma proteção que vai fazer com que o material não passe entre o tecido e o quadro. Fica assim, ó, o tecido, o quadro e a fita, pegando nos dois, para que o material não venha agora se ficar aqui. Vai dar muito trabalho se ele ficar na hora que eu for fazer a higienização, lavagem da tela. Eu costumo utilizar esse tipo de fita, mas serve fita crepe, serve qualquer material que seja aderente. O importante é não permitir que este material aqui, a tinta, passe para debaixo e se aloje entre o quadro e o tecido. Pronto, a matriz toda vedada. Vamos agora jogar a matriz na garra, posicionar.
Permita-me tirar essa chave daqui do meio do trabalho. Pronto. A garra vai me proporcionar este movimento aqui, ó, onde eu vou trabalhar, personalizar o que eu quero e ter esse movimento. Depois que eu terminar, vou levantar. Vou personalizar, encaixo, personalizo, levanto. Muito bem. O material que nós vamos utilizar a princípio, eu trouxe uns pedaços, um tamanho padrão, de TNT. Esse material você pode utilizar para sacolas, tipo aquelas que ficam no câmbio do carro onde você vai colocar lixo. Pode ser uma sacola que você vai padronizar para colocar lembrancinhas de aniversário. Pode ser uma sacola que você vai usar para um presente. Se você tem um ambiente, se você tem um trabalho, um comércio, você vende brindes, você pode personalizar a sacola que você vai utilizar. Bem, a fixação deste material que vai ser personalizado deve ser observado quando eu vou personalizá-lo. Porque se ele ficar num ambiente em que não tenha nenhum tipo de aderência, quando eu colocar e que eu vier com a matriz, quando eu jogar a tinta, ele vai vir junto. Então, para isso, a gente utiliza, nesta base, a cola. A cola, esse tipo de cola específico que lá nas descrições, nos links, nos tutoriais eu vou mostrar para vocês, o papel dela é simplesmente permitir que este material fique fixo, afixado aqui e não tenha nenhum movimento enquanto eu estou personalizando. Vocês vão observar como está aqui a folha, o TNT, e no momento em que eu jogo ele aqui no local, ó, pronto, eu tenho ele esticado, apto para receber a personalização. Personalização essa que já vai ser colocada agora. Quando eu for remover, ó, que eu levantar a matriz e que eu tirar o material, eu tenho livre acesso e posso colocar para secar em outro local, ok? Então vamos lá. Eu tive o cuidado de trazer para vocês e mostrar toda a dinâmica como está. Então eu tenho aqui a garra, matriz fixa na garra, rodo e trouxe agora as luvas. O material que nós vamos trabalhar é a base de água. Então, a proteção aqui básica é para não permitir com que eu espalhe esse material em locais indesejáveis, né? Desejados. E também para que quando eu for fazer a limpeza, fique mais prático. Então, eu tenho aqui a matriz, vamos jogar tinta, né? Vocês estão observando que eu estou jogando direto, sem nenhuma manipulação. Não estou dissolvendo, é isso mesmo. Direto da lata de tinta para a matriz. Essa é a real consistência. Bem, então, como é que o procedimento é feito? A tinta, está aqui a matriz gravada. O rodo, se vocês observarem, ele tem uma dinâmica de um corte reto, 2 ângulos de 90 graus. A posição que eu vou trabalhar com o rodo é a posição inclinada de 45 graus em relação à superfície que eu vou personalizar, para que essa superfície quinada empurre a tinta pelo espaço aonde eu vou personalizar. Observem a posição do rodo, 45 graus. É necessário que antes de personalizar, eu traga a tinta em cima da minha gravação. Olha só, a gravação, aqui em volta não tem espaço algum onde a tinta possa passar, então eu vou agora, o que a gente chama de espalhar a tinta. Então eu vou espalhar a tinta, ângulo de 45, sem nenhuma pressão, só com a pressão normal
da minha mão, eu cobri a tinta. Esse processo faz com que eu deixe a gravação já com tinta suficiente para personalizar o objeto final. Então agora sim, observem que eu mantive um espaço, a matriz não está tocando no material que eu vou personalizar, que é o TNT. E agora nós vamos personalizar, olha, desci a matriz e personalizei. Joguei o rodo lá, levantei e aqui eu deixo a matriz coberta de tinta novamente. Pronto. Vamos fazer aqui no vermelho, para vocês observarem. Bem, agora nós vamos ver como personalizar elementos cilíndricos, copos, garrafas squeeze, canetas. E como vocês perceberam, a cor da matriz mudou, agora está azulada. Isso leva a crer que nós vamos utilizar agora emulsão à base de solvente, que é azul, e essa matriz está levando o munil número 120, ou seja, eles são fios bem mais colados, porque a tinta, a densidade é mais fina. Como esse material e essa tinta utiliza solvente, indispensável máquina, equipamento de proteção individual. Então, como é a técnica? Bem, eu vou utilizar papel transfer e EVA. Esse material vai virar uma cama que vai receber a tinta e a partir de então dessa cama eu vou jogar para o elemento cilíndrico. E como funciona? Já deixei aqui pronta. A primeira camada vai o EVA, depois vai a transparência e eu fixo. Como vocês estão vendo, está fixo e gabaritado para que quando a matriz venha, ela personalize em cima dessa cama. A partir de então, quando a personalização estiver aqui, daqui eu vou jogar automaticamente para o elemento cilíndrico, no nosso caso, o copo. Então, mãos à obra. Vou utilizar luvas, né? Como leva solvente, né? Reforçando, vamos usar máscara. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Se estiver com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum. Bons estudos e nos vemos no próximo módulo. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Everaldo Costa e este é o último módulo do curso de serigrafia e customizados. Neles vamos ver serigrafia em balões e camisas e sublimação em canetas. Após o término deste módulo, não esqueça de responder as atividades propostas. Como sempre, para qualquer dúvida, basta contactar através do fórum e ainda por e-mail. Vamos personalizar balões. E balões, a tinta, que é a tinta EVA látex, utiliza solvente. Aqui eu já trouxe tinta diluída a ponto de trabalhar. Vocês vão ver como o processo, a maneira como ela está diluída. A matriz, fundo azul, ou seja, preparada para receber tinta à base de solvente. Eu já tomei o cuidado de isolar a matriz, agora vou fixar na garra
como toda tinta que utiliza solvente, o ideal, sempre ideal, utilizar máscaras. No meu caso, usar proteção. Observe a consistência da tinta. Bem nítida, bem solúvel. Vou cobrir a matriz. O que agora vamos fazer? Vocês observam que a matriz está emulsionada de que cor? Verde. Então, tinta à base de água. Aqui eu tenho uma imagem gravada e nós vamos jogar para camisa. Chegou o grande momento, personalização de camisa. Hoje são usadas várias técnicas para personalizar a camisa. Existe a técnica de sublimação, muito utilizada quando você tem imagens coloridas, que tem degradê, mistura de cores. E nunca perde o charme, serigrafia. Personalização em 1, 2, 3, 4 cores, fazendo montagem. O grande diferencial da serigrafia é o tom cheio nas cores. E no ar fica a arte serigráfica. Vocês vão perceber quando o produto ficar pronto. Então, o que eu já tomei cuidado? A matriz está toda isolada. Se vocês observarem, a matriz eu fiz uma marca no centro. Essa marca vai coincidir com uma marca que está bem ali, onde a camisa está colocada. Este acessório que é muito utilizado na personalização de camisa chama-se berço. É um local onde eu vou vestir a camisa o suficiente para que eu tenha a superfície pela qual eu vou personalizar bem esticada, bem uniforme. Detalhe que aqui entre a camisa e o berço tem a cola, a mesma cola que nós usamos quando personalizamos o EVA. Toda vez que for utilizar tecido ou plástico e a superfície for plana, o ideal é usar a cola. Então, vou mostrar para vocês como vai funcionar o trabalho. Observem que eu vou levar a matriz na linha que eu marquei lá no berço, que eu acredito ser a ideal da minha personalização, porque está centralizada. No momento que eu descer, vou passar o rodo, passar a tinta, e aí nosso trabalho vai estar pronto. No momento, vamos para os aparatos. Vocês observam que eu não estou usando máscara, porque a tinta à base de água não é tóxica. Então, como ela está ali, já na posição, eu poderia muito bem tirar, jogar, colocar a tinta na matriz aqui e levar para lá. Mas lá já está no ponto. Para que esse movimento? Então lá, onde ela já está, nós vamos alimentar com a tinta. Do mesmo jeito que vem de fábrica, sem diluir em nada. É o ideal. Vou agora alimentar o rodo, olha. Atenção, vou levantar a matriz. O que é que eu vou fazer agora? Espalhar a tinta em cima da personalização, na verdade, da gravação. Alinhei lá, vou descer na posição que eu quero a personalização e agora vamos
No decorrer do curso, nós trabalhamos com vários elementos usando serigrafia. Elementos cilíndricos, no caso copo, personalizamos camisa, no caso malha, personalizamos TNT, balão. E eu não deveria deixar de falar do processo que é o processo de sublimação, já que a gente está falando que é serigrafia e customizados. O processo de sublimação consiste em passar a imagem de um local para o outro por temperatura. No nosso caso, o que nós vamos utilizar é o papel transfer. Nele está a arte colocada de forma invertida. Ela, por temperatura, vai passar para a caneta. E como é que eu devo fazer? Eu utilizo normalmente uma máquina como esta, que foi feita para trabalhar com canetas, copos ou superfícies retas. O método de trabalho é muito prático. Vocês vão observar, ó, vou colocar a caneta, o papel transfer, esta máquina obedece temperatura e tempo para fazer o processo. Ela já está previamente gabaritada no seu setup. Então, vamos ao processo. Quando pronto, ela avisa, porque ela já está marcado o tempo que ela tem que trabalhar. Só lembrando que se você quisesse utilizar o processo serigráfico em canetas, é o mesmo processo que eu utilizei no copo. Mesma ideia. Bem, gente, chegamos ao término do curso. Olha quanta coisa legal nós produzimos. Observem, balões, copos, camisas, sacolas, canetas. Dentro dessa gama de materiais que nós produzimos e nós personalizamos, de alguma forma você vai precisar de algum desses materiais. Aproveite todas as técnicas que aqui foram passadas e utilize. Você vai gostar da arte que é a serigrafia. Espero que a aula e o curso tenham sido proveitosos. Se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum. Bons estudos e não deixe de responder as atividades como requisito para a obtenção do certificado de conclusão. Obrigado. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.